Olá, bem-vindos a mais um episódio de Por Detrás da Experience. Patrícia, estás há mais de 11 anos a trabalhar diariamente com mulheres. Viste milhares de rostos, milhares de histórias e acompanhaste várias gerações. No entanto, a sociedade, entretanto, mudou muito e a estética também. A pergunta que eu quero fazer é: o que é que mudou verdadeiramente nas mulheres? Ou seja, quando olhas para trás, como é que era a mulher que entrava no Experience há 11 anos? Primeiramente, há 11 anos não havia o Experience. E acho que também o Experience só surgiu também por causa dessa mudança, porque eu acho que a principal mudança foi as mentalidades, sem dúvida, dessas mulheres e a minha. Nessa altura, quais eram as maiores preocupações dessas mulheres? Eu acho que cuidarem-se não era tanto, não era tão bem visto, de certa forma, talvez não seja a melhor forma de explicar, como é agora, nem tão importante como agora. Antes era muito porque sim, ou muitas vezes por aparência ou algo assim. Agora não, agora já veem o cuidarem-se como uma necessidade para se sentirem bem. Ao menos é o que eu sinto cá. Então, tu achas que as mulheres agora se cuidam por razões diferentes daquelas que se cuidavam há 11 anos? Sem dúvida, claro que sim, eu sinto muito isso. E há alguma coisa que sintas que faltava nessa altura? Sim, acho que primeiramente a autoestima, porque as mulheres de há 11 anos atrás não tinham grande autoestima e acho que foi a principal coisa que mudou. Hoje em dia existem redes sociais que Uhum. estão implementadas no nosso dia a dia, É a melhor ferramenta que usamos praticamente todos os dias. todos os Pode dias. ser uma ótima ferramenta, mas que impacto é que tu achas que essas redes e que essa exposição diária que temos todas e todos, qual é o impacto que isso tem nas mulheres e na forma como elas se veem? Eu acho que as redes sociais é a melhor ferramenta que podia ter surgido desde que bem utilizada, porque não sendo bem utilizada também é que pode ser um caminho para o fracasso, não é? E acho que é incrível nós termos essa ferramenta, porque abre-nos muitas portas. É diferente nós termos uma porta aberta à rua, limitada às pessoas do nosso núcleo, no nosso meio, ou então uma rede social que no fundo é uma loja aberta para o mundo inteiro. Mas claro que sendo mal utilizado pode ser mau, assim como quem assiste, quem está do outro lado a ver o nosso conteúdo, se não estiver bem, e entra a mentalidade, entra então a autoestima também, como eu falei, pode não ser bom, não é? Porque às vezes nós consumimos conteúdo que nos faz comparar, que nos faz sentir inferiores, e isso também não é bom. Essa era a minha próxima pergunta, ou seja, tu achas que existe, por parte das mulheres que entram aqui, ok? Sim. Achas que existe muito mais comparação com aquilo que vêem nas redes e que nós temos a consciência de que muitas vezes não é a realidade? Eu sinto muito isso porque eu tento muito, eu estou muito no digital, nas redes, e eu mostro a realidade, eu mostro-me como sou, a minha vida como ela é, as coisas boas, as coisas menos boas, o que é necessário fazer para conquistar, seja o que for. Tento ser realmente uma mulher real, uma empreendedora, uma mãe, uma mulher, uma amiga. Tento ser mesmo o mais real possível, porque a verdade é que nós nas redes sociais encontramos muitas vezes são mundos perfeitos, vidas perfeitas, e isso causa alguma ansiedade, e eu noto muito isso nas mulheres, principalmente porque acho que os homens nessas coisas conseguem ser um pouquinho mais desligados, talvez. Nós comparamos mais e conseguimos ser um pouquinho maldosas até, por isso, nesse aspecto, não é uma boa ferramenta. E tu achas que hoje em dia chegam à clínica mulheres mais bonitas, mas menos confiantes? Isto é, se calhar reformulo a pergunta. Ou seja, antigamente, por exemplo, podemos pegar na minha mãe ou na tua, não havia tanto aquela coisa de se cuidarem e de cuidarem a aparência e de saírem sempre elegantes à rua. Sim. Neste momento temos muito mais isso. Pessoas da nossa idade, pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Mais velhas, sim. Portanto, acabamos por ver pessoas mais cuidadas.
mas que se calhar terão uma autoconfiança um pouco mais baixa. Sim, acho que aí entra então o que estávamos a falar da comparação, não é? De realmente nós querermos ser perfeitas e acabarmos por assumir coisas que não são nossas, porque vemos em fulana que nós admiramos, então temos que fazer igual para sermos perfeitas, ou para as coisas, ou para termos uma vida melhor, ou o que é que seja. Quando na verdade o que nos faz ter uma vida perfeita é assumirmos como nós somos e é sermos verdadeiras e sermos reais. Nós muitas vezes é que não conseguimos ver as coisas dessa forma. E tendo em conta tudo aquilo que mudou, o que é que achas que continua exatamente igual nas mulheres? Eu consigo ver aqui, por acaso é uma coisa que acontece muito nos meus atendimentos. Eu gosto muito de atendimentos, gosto muito de estar com as pessoas, de me conectar com pessoas e trazer muita realidade para os meus atendimentos. E eu consigo ver as mulheres como elas são de verdade. E isso eu sempre consegui. Agora, claro que também tenho outra maturidade que não tinha há 11 anos atrás, e consigo me conectar com elas de outra forma e eu consigo trazer ao de cima a verdadeira essência delas. Por isso, a essência, sem dúvida. E nestes 11 anos, existe alguma coisa, alguma necessidade dessas mulheres que nunca mudou? Eu acho que há coisas que nunca mudam, porque há necessidades que é isso, a essência nunca muda, está sempre lá, seja há 11 anos atrás ou agora, daqui a 10 ou 20 anos, nós vamos manter sempre a nossa maneira de ser, quem nós somos, a nossa essência. Se não mantivermos, então aí sim é um grande problema. Então, qual é a procura, aquilo que elas procuram, qual é aquela que mais se mantém A ao longo procura. destes 11 anos? Quando entram aqui e que se manteve ao longo dos 11 anos. Sabemos que há muita coisa que mudou, não é? Claro que sim, mas sem dúvida que o autocuidado há 11 anos já era importante, embora tivessem menos autoestima e eu acho que procuravam mais por aparência, que era a questão da mentalidade, mas acho que o cuidarem-se, que isso mantém-se como um pilar muito importante, o autocuidado, sem dúvida. Qual foi a maior lição que todas estas mulheres que têm passado pela tua vida te ensinaram? Que me ensinaram. A verdade é que elas ensinaram-me muito. E se eu cheguei aqui e se sou a pessoa que sou hoje, eu devo muito a cada uma das mulheres que passou por mim. Porque eu fui tirando sempre um bocadinho delas, seja bom ou menos bom, fui tirando sempre alguma lição, algum ensinamento. Porque na nossa área nós conectamos realmente, estamos ali algum tempo em atendimento, conversamos, vamos falando sobre nós, a nossa vida, as nossas experiências. E eu sempre fui boa ouvinte, então fui tirando sempre um bocadinho de cada uma delas como exemplo do que eu poderia querer ou não querer para mim e para o meu futuro. E acho que foi mesmo isso. O que é que gostavas que mudasse nas mulheres nos próximos 11 anos? Que começassem a valorizarem-se mais, a sentirem que são mais merecedoras, porque eu sinto que isso ainda acontece muito, de sentirem um pouco de culpa por se cuidarem, por tirarem aquele tempo para elas, que poderiam estar a fazer outra coisa, a cuidar de outra pessoa, por exemplo. Quando elas gostava que elas entendessem que o cuidarem delas estão a cuidar dos outros também. E acho que era uma prioridade para todas as mulheres, deveria ser uma prioridade cuidarem-se sem culpa. E estando frente a frente com uma dessas mulheres que constantemente se compara àquilo que vê, seja nas redes sociais, seja no seu dia a dia, seja no trabalho, seja mesmo às vezes dentro da própria família, comparações. Se estivesses frente a frente com essa mulher, o que é que lhe dirias? Nós somos incríveis, somos maravilhosas ao nosso jeito, que é importante nós pararmos, eu faço isto muitas vezes, em frente a um espelho e olharmos para nós, de verdade, olharmos nos olhos. Nós raramente fazemos isso. E acho que é necessário nós encararmos de frente, olharmos para nós, olharmos no espelho, olharmos nos olhos e, e ter uma conversa com aquela pessoa e ver o que é que aquela pessoa conquistou, o que é que ela é, o que é que ela era, o que é que ela. E nem não falo de bens, não falo do que tem, falo da pessoa em si, que isso acho que é
a coisa mais bonita que qualquer pessoa pode ter é o que ela é de verdade, não é o que ela tem. E nunca se esquecer do trajeto que teve, que percorreu, que se hoje chegou onde chegou é graças à pessoa que foi há 10, 15 anos atrás, às escolhas que fez, às aprendizagens que foi tendo ao longo desse caminho. E então isso tem muito valor, muito valor. Nós valorizamos muitas vezes, esquecemos muitas vezes do caminho que nós percorremos para chegar onde chegamos hoje. E é pensar, como é que eu estava há 10 anos atrás? Como é que eu estou hoje? E orgulharmos do nosso trajeto. E para terminar, depois de 11 anos a ouvir, a observar, a cuidar de mulheres, qual é a certeza absoluta que tu continuas a ter sobre elas? Continuo a ter a certeza que nós somos capazes de muito e por muito que a sociedade por vezes até nos tente convencer do contrário, nós somos capazes de muita coisa. Ninguém nos consegue tirar mérito. Ao longo desta conversa percebemos que muita coisa mudou nos últimos 11 anos, não só 11. Se formos um pouco mais atrás, ainda mais terá mudado. Mudaram as tendências, mudaram as redes sociais, o aparecimento das redes sociais, mudaram as exigências externas Sim, e internas, mudou a forma como passamos a olhar para a beleza e para o autocuidado. Mas algo continua exatamente igual. Todas as mulheres querem ser vistas, todas as mulheres querem ser ouvidas, todas as mulheres querem ser valorizadas. E há algo que eu acho que é ainda mais importante, que é todas as mulheres passaram a querer sentir-se bem com elas próprias. Isso não é mau. Muito pelo Isso é ótimo. contrário, é ótimo, é muito bom essa evolução, essa mudança. É incrível. E eu acho importante aqui salientarmos que, conhecendo o projeto por dentro, a maior missão da Patrícia Mota Experience é mesmo essa, Sem dúvida. que elas passem E é um orgulho a enorme ver. valorizá-lo, lembrar cada mulher que essa beleza não começou por causa de uma tendência, mas sim pela forma como cada uma sente. Sim, e como se começou a ver. Obrigada por estarem presentes em mais um episódio e até à próxima.